Nos últimos dias, um novo documento do Vaticano trouxe à tona orientações atualizadas sobre aparições marianas e outros fenômenos sobrenaturais. E junto com ele, algo ainda mais profundo se espalhou entre os fiéis. Uma comoção silenciosa, uma reflexão intensa e uma onda de conversas sinceras sobre fé, esperança e o rumo que estamos tomando enquanto humanidade. O próprio Papa Francisco, em um momento marcado por uma transparência rara, compartilhou uma visão que ele diz ter recebido da Virgem Maria. Não era uma mensagem para amedrontar, mas sim para despertar, um chamado à consciência, ao retorno à graça e um alerta para aqueles que continuam ignorando os suaves apelos do céu. Com palavras que tocaram corações, o Papa reacendeu mensagens que vêm atravessando gerações: misericórdia, responsabilidade e o amor divino que nunca se cansa de nos alcançar. Mas agora, essas palavras soam num tempo de incertezas, quando muitos sentem que o mundo está se afastando das suas raízes espirituais. Como guia espiritual de milhões de católicos ao redor do planeta, Francisco assumiu o peso dessa responsabilidade e revelou algo que, segundo ele, foi confiado diretamente pela Mãe Santíssima. A mesma Maria que, mais de um século atrás, apareceu a 3 crianças simples, Lúcia, Francisco e Jacinta, em Fátima, com um pedido claro: afastem-se do pecado, abracem a verdade e voltem-se a Deus antes que seja tarde demais. Hoje, mais de 100 anos depois, essa voz ecoa novamente, um convite urgente para reencontrarmos o caminho da verdade, principalmente nesse tempo tão confuso e moralmente instável em que vivemos. Durante o relato da visão, o Papa citou uma passagem poderosa da primeira carta de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Essas palavras trazem alívio e direção, uma promessa de misericórdia divina para quem busca de coração, e um lembrete de que a graça não se impõe, ela se oferece com amor. E a pergunta que muitos se fazem é: o que exatamente foi revelado nessa visão? O que tocou tão profundamente o coração do Santo Padre? Segundo ele, Maria apareceu com uma expressão de imensa tristeza, mas irradiava uma luz tão intensa que não podia ser ignorada. Sua fala, ao contrário de carinhosa, foi grave. Ela demonstrava preocupação real, quase desesperada, com a humanidade, como se pedisse, com o coração na mão, que deixássemos de lado as distrações e voltássemos o olhar para o que realmente importa. É um lembrete, talvez, de que o céu nunca deixou de falar. Nós é que muitas vezes deixamos de ouvir. Quantas vezes nos perdemos em meio ao barulho do dia a dia, deixando passar despercebido o que realmente importa. A mensagem era clara: esse não é o momento de adiar decisões, nem de permanecer indiferente. Algo grandioso se aproxima e o mundo já não pode mais fechar os olhos. Como uma mãe que ama profundamente seus filhos, Maria tem acompanhado a humanidade com um olhar cheio de compaixão. Mas nessa visão, sua tristeza era evidente. O afastamento da verdade e o desprezo pelo caminho do bem lhe causavam profunda dor. Durante toda a história, ela sempre nos chamou com carinho à mudança, ao arrependimento, à escolha pela paz. Só que agora, sua voz vinha carregada de uma urgência diferente, impossível de ser ignorada. Ela advertiu: se os corações continuarem fechados e a humanidade insistir em ignorar esse chamado à transformação, enfrentaremos tempos muito difíceis. Não seriam dificuldades comuns, mas um período que marcaria a história e colocaria à prova o espírito de cada um de nós. Essa mensagem não vinha para assustar. Era um alerta cheio de amor, um convite à verdade. Uma transformação se aproxima, não como castigo, mas como um último toque no ombro, um chamado forte e claro para nos fazer acordar e reencontrar o caminho da luz. Há séculos se fala sobre provações futuras e testes espirituais. Alguns escutaram, outros esqueceram. Mas o que antes era tratado com desdém, agora se aproxima com passos lentos, mas firmes. E já não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Maria não quer gerar medo, e sim abrir nossos olhos, nos lembrar da beleza que existe na verdade e nos fazer perceber que o tempo que temos aqui é um presente que não deve ser desperdiçado. Dentre todos os seus pedidos ao longo dos tempos, um dos mais insistentes foi a consagração da Rússia ao seu imaculado coração. Esse apelo foi revelado pela primeira vez
nas aparições de Fátima em 1917, quando ela transmitiu mensagens fortes a 3 crianças humildes. Suas palavras, naquela época, vinham carregadas de esperança, mas também traziam implicações sérias. Maria prometeu que, se essa consagração fosse feita com sinceridade e devoção, a paz floresceria e os corações se voltariam para Deus. Mas, se seu pedido fosse ignorado, o mundo enfrentaria consequências graves. Com o passar dos anos, essas visões celestiais foram ganhando reconhecimento e, eventualmente, foram acolhidas pela Igreja. Vários papas tentaram responder a esse clamor, em busca de atender àquilo que o céu, com tanto amor, vem pedindo há mais de um século. Muita gente acredita que os esforços feitos ao longo dos anos para atender aos pedidos de Maria foram sinceros, mas há quem pense que suas instruções não foram cumpridas exatamente como ela desejava. O fato é que, desde aquelas primeiras aparições, o mundo passou por mudanças intensas, transformações geopolíticas, crises de sentido e desafios constantes que testam nossa resistência espiritual. Neste cenário em constante movimento, a mensagem de Maria parece mais atual do que nunca. Ela nunca veio para causar medo ou prever tragédias. Suas palavras sempre buscaram reacender a fé, despertar a compaixão e promover união. Ela nos chamou à oração, não pelo temor, mas pelo amor, para que redescobríssemos a força que existe no ato de orar, a alegria do arrependimento sincero e o valor de nos reconectarmos com nossas raízes espirituais. Seu pedido, no fundo, sempre foi simples. Abra o coração, busque o que é bom, escolha a paz. E agora, com o Papa Francisco trazendo novamente esse chamado à tona, somos convidados a refletir. Será que estamos vivendo o tempo que Maria um dia nos alertou que viria? Será que chegamos ao ponto em que as escolhas individuais e coletivas têm consequências espirituais mais profundas? As respostas talvez não sejam exatas, mas uma coisa é clara: essa mensagem não pode ser ignorada. Ela é como uma carta que atravessa gerações, ressurgindo sempre quando mais precisamos. Um chamado suave, mas firme, para olharmos de novo para o que realmente importa, antes que seja tarde. Ela nos lembra que a paz não é só um ideal bonito, ela é real, possível, e foi prometida àqueles que caminham na luz do amor, da humildade e da graça. À medida que mergulhamos mais fundo nessas revelações, uma verdade se destaca: este é o momento de ouvir. Não só com os ouvidos, mas com o coração escancarado. As palavras da Virgem Maria carregam um perfume de paz e a solidez da verdade. Seu pedido para consagrar a Rússia nunca foi apenas sobre um país. Era um sinal da necessidade urgente de cura espiritual no mundo inteiro. Um convite para voltarmos à fonte do amor e da misericórdia. Seu recado não era só para as nações, era e continua sendo para cada um de nós. No coração de uma cidade marcada pela história, que já respirou glória e tradição, um ciclo chegou ao fim. Ali, uma família real poderosa viu seu tempo encerrar, marcando o início de uma transformação profunda. Nos anos que seguiram, uma onda de mudanças varreu aquele território, remodelando valores, sufocando expressões de fé e limitando liberdades espirituais que antes eram vividas com naturalidade. Uma nova mentalidade ganhou força, uma que exaltava ideais terrenos acima dos sagrados. Isso mudou não só o espaço público, mas também o íntimo de muitos corações. Comunidades que antes se reuniam livremente para rezar e viver sua devoção, começaram a enfrentar barreiras. A espiritualidade, que um dia floresceu abertamente, passou a encontrar resistência até nas coisas mais simples do dia a dia. E foi nesse ambiente que a mensagem de Maria agora ressurge com mais necessidade do que nunca. Com o passar do tempo, a influência de certas ideias ultrapassou fronteiras e alcançou continentes inteiros. Muitos desses conceitos chegaram com a promessa de progresso, mas em meio a tantos avanços, acabou faltando espaço para aquilo que a alma mais precisa: sentido, silêncio interior e uma conexão verdadeira com o sagrado. Quando olhamos para trás, é impossível não notar o quanto esse período refletia as preocupações que um dia a Virgem Maria já havia expressado. Ela alertava sobre o perigo de certas filosofias afastarem as pessoas da verdade e da unidade, deixando muitos à deriva espiritualmente, sem direção nem paz. Se analisarmos a história com atenção, muitos eventos parecem ecoar
exatamente o que Maria tentou nos mostrar. Em tempos marcados por divisões e afastamentos, comunidades de fé passaram a enfrentar pressões para silenciar suas crenças ou, ao menos, diminuir sua presença. Em várias partes do mundo, os fiéis se depararam com momentos em que reuniões espirituais foram desencorajadas, igrejas e locais sagrados fechados, e até mesmo expressar a própria fé se tornou um desafio. Esses episódios servem como lembretes fortes de que, diante das mudanças do mundo, precisamos manter os pés firmes na fé. É justamente quando o exterior balança que precisamos ter o interior ancorado. Desde as primeiras mensagens em Fátima, em 1917, Maria sempre falou como uma mãe que cuida. Ela não veio para assustar, mas para orientar. Seu apelo era simples e cheio de amor. Rezem, arrependam-se, voltem para Deus. Entre seus pedidos mais profundos estava a consagração de uma nação ao seu imaculado coração, um gesto simbólico, mas repleto de fé, entrega e intercessão. Esse pedido atravessou os anos, sempre ecoando nos corações atentos. Em 1942, um momento marcante aconteceu. O Papa consagrou o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria, pedindo proteção divina e graça para todos. Foi um ato poderoso, reconhecido por muitos como um gesto de fé, mas ainda assim, alguns sentiram que o pedido original não havia sido plenamente atendido, já que o nome da nação mencionada por Maria não foi citado de forma direta. Cerca de 10 anos depois, outra consagração foi realizada, desta vez com uma intenção mais clara e voltada para o que Maria havia pedido. Ainda assim, mesmo com essa iniciativa mais específica, alguns continuaram acreditando que as condições exatas da mensagem não haviam sido completamente cumpridas. E assim, geração após geração, o eco daquela voz materna continua a ressoar, lembrando-nos do essencial: fé, humildade e retorno à fonte de tudo, o amor de Deus. Nos anos 1980, o tema da consagração voltou à tona. Uma nova cerimônia foi realizada, dessa vez com uma intenção mais abrangente: incluir todas as nações que necessitavam de cura espiritual. Segundo a irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, esse ato de oração e entrega foi aceito no céu. Mesmo assim, entre os fiéis, as opiniões continuaram divididas. Alguns acreditavam que ainda faltava um cumprimento mais direto e completo do que Maria havia pedido. Mas acima de qualquer debate, existe algo muito maior: o profundo anseio por um renascimento espiritual, um movimento global de corações que se voltam para a paz, para a oração, para a transformação verdadeira. A consagração não tem a ver com política ou influência internacional. É um ato de confiança, um gesto de entrega, um pedido de orientação divina em meio à incerteza. Desde sempre, o desejo da Igreja foi proteger o que é sagrado, manter viva a alma da humanidade num mundo que muda sem parar. E a crença é simples, mas poderosa. Quando confiamos nossos corações ao Imaculado Coração de Maria, abrimos espaço para a graça agir, curar e renovar. Os alertas da Mãe de Deus nunca foram direcionados a uma só nação. Eram, e são, para todos nós. Sua preocupação não era com sistemas terrenos, mas com a saúde espiritual de cada alma. Ela não falava de política humana, e sim de um propósito divino. Pedia que estivéssemos atentos a tudo que, aos poucos, pode nos afastar do que é essencial: ideologias, distrações, modismos que nos empurram para longe da compaixão, da união, da santidade. As aparições de Fátima nos lembram de algo profundo. As maiores batalhas não são aquelas que vemos nos noticiários ou nas ruas. São as que acontecem dentro da alma, entre a luz e a confusão, entre o amor e a indiferença, entre a fé e o esquecimento. E era isso que mais preocupava Maria, que na busca por progresso, o mundo acabasse esquecendo a verdadeira fonte da paz. O chamado dela sempre foi terno, mas firme: volte para o que é bom, crie raízes na fé, faça da oração seu alicerce, deixe o amor guiar suas escolhas. Suas palavras atravessam os tempos com uma clareza surpreendente, trazendo esperança a cada nova geração. Mesmo com todas as mudanças que enfrentamos, o coração da mensagem continua intacto. Quando escolhemos viver na graça, a paz vem como consequência. Talvez nem todos os detalhes do pedido tenham sido realizados exatamente como foi dito,
Mas isso não diminui a chama viva do recado principal. Ele segue aceso, tocando corações, chamando cada um de nós a refletir, a rezar e a viver com propósito. Não se trata apenas de um eco do passado, é uma orientação viva para o presente e uma promessa para o futuro. Em meio a um mundo cada vez mais barulhento, onde as distrações nos puxam para todos os lados, a mensagem de Maria permanece como uma luz serena e constante, e nos lembra com delicadeza e firmeza do que realmente importa. A oração ainda tem força, a fé ainda pode transformar corações, e voltar aos valores espirituais nunca é um passo para trás. É, na verdade, o caminho mais seguro rumo à paz. A Virgem Maria não apareceu para amedrontar ninguém. Ela veio para apontar uma direção. Sua voz era cheia de esperança, pedindo que não abandonássemos as verdades sagradas que sustentam e unem a alma humana. A mensagem que ela trouxe em Fátima há tantos anos carregava um alerta sincero. Não era um aviso para causar medo, mas um apelo cheio de amor e preocupação. Maria advertia que, ao se afastar de Deus, a humanidade acabaria atraindo grande sofrimento sobre si mesma. Embora suas palavras fossem espirituais, muitos acreditam que os acontecimentos que vieram depois refletiram com clareza impressionante tudo aquilo que ela havia anunciado. O mundo viu surgir tempos de angústia, conflitos e um vazio profundo, consequências de ideologias que colocaram sistemas humanos acima da verdade divina. Sob o olhar da fé, esses momentos foram interpretados como um chamado urgente para a humildade, a oração e o recomeço espiritual. E mais recentemente, o Papa Francisco tem reforçado com delicadeza essa mesma mensagem. Diante de tantas incertezas, ele tem incentivado o povo a recorrer à intercessão da Mãe Santíssima, especialmente nas regiões mais marcadas pela dor e pela divisão. Em 2022, um gesto simbólico e comovente marcou essa caminhada de fé. O Papa consagrou tanto a Rússia quanto a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. A intenção não era política, nem tampouco gerar separação, mas unir corações em oração, clamando por cura e reconciliação. Era uma entrega sincera, um apelo para que a graça de Deus tocasse lugares feridos por crises profundas. Esse gesto, e tudo o que foi despertado a partir dele, nos leva a refletir sobre uma pergunta que atravessa os séculos e inquieta o coração de muita gente. O que existe além desta vida? O céu é real? E se for, como será? Essa dúvida já passou pela mente de muitos, em silêncio. Outros, no entanto, compartilham publicamente experiências que dizem ter sido vislumbres da eternidade. Histórias contadas por pessoas que passaram por experiências de quase morte, encontros pessoais marcantes ou momentos de clareza espiritual profunda. Uma dessas histórias que emocionou milhões ao redor do mundo foi a de um garotinho chamado Colton Burpo. A experiência dele tocou tanta gente porque, de alguma forma, reacendeu algo que já vive no coração humano, a esperança de que existe algo maior, mais bonito, esperando por nós além do que os olhos podem ver. Ainda bem pequeno, com apenas 4 anos, Colton enfrentou uma enfermidade tão grave que o colocou entre a vida e a morte. Era março de 2003, quando, de forma repentina, ele adoeceu e precisou ser levado às pressas para uma cirurgia de emergência. A situação era crítica. Seus pais esperavam aflitos, sem saber se o veriam sair dali com vida. Mas, contrariando todos os prognósticos, Colton sobreviveu. E foi no processo de recuperação que algo inesperado começou a acontecer. Com simplicidade, ele começou a contar coisas que ninguém poderia imaginar. Falava de lembranças vívidas, de um lugar tão bonito que não parecia desse mundo. Dizia que tinha estado no céu. Descreveu com detalhes encontros que pareciam impossíveis. Disse ter visto Jesus, anjos e até pessoas que ele nunca conhecera na vida, como uma irmã que havia falecido antes de seu nascimento, algo que seus pais jamais tinham mencionado. As revelações deixaram a família sem palavras. Tudo o que ele contava era profundamente pessoal e, de alguma forma, assustadoramente preciso para uma criança tão pequena. O modo como falava, cheio de inocência, carregava uma força tão sincera que tocava quem quer que o ouvisse. Segundo Colton, o céu tinha cores mais vivas que qualquer coisa aqui na Terra. E quando perguntavam se parecia com o nosso mundo, ele dizia que sim, mas que lá tudo era mais intenso, mais radiante e envolvido por uma paz que não se pode explicar. Sua história logo ganhou o mundo.
Um livro foi escrito e depois adaptado para o cinema, despertando curiosidade tanto entre os que creem quanto entre os que duvidam. Para alguns, era uma prova poderosa de que o céu existe. Para outros, uma construção do cérebro influenciado pelo trauma. Mas independente das interpretações, o que a história de Colton faz é nos convidar a olhar além, a considerar que talvez exista algo muito maior do que aquilo que conseguimos ver ou tocar. Na visão dele, o céu é um lugar onde não há espaço para dor nem tristeza, um lugar tomado por alegria, amor e uma paz tão forte que parece abraçar quem está lá. Ele disse que viu muitas pessoas, todas felizes, com um brilho que não se encontra por aqui. Para muita gente, suas palavras trouxeram conforto, esperança e aquele velho encantamento que às vezes esquecemos de sentir. Elas lembram que, mesmo a menor das vozes, pode carregar um vislumbre do eterno. Enquanto ciência e teologia seguem explorando seus caminhos, histórias como essa tocam algo mais profundo, a saudade que o coração humano sente de algo que ainda não viu, mas intui. Ao longo da história, pessoas de todas as culturas já compartilharam experiências semelhantes. Momentos em que sentiram-se acolhidas por algo divino e que mudaram completamente sua forma de enxergar a vida, a morte e o destino da alma. No fundo, o que há nessas histórias é uma mesma busca, o desejo de encontrar sentido e a esperança de que exista, sim, um lugar onde tudo faz sentido, onde o amor é completo e a paz não tem fim. Seja nas mensagens de Maria ou em experiências espirituais pessoais, existe uma verdade que atravessa todas essas histórias. A fé é uma luz que rompe até os momentos mais escuros. Ela traz esperança quando tudo parece incerto e oferece paz mesmo quando não temos todas as respostas. O chamado para voltar à oração, redescobrir a beleza da vida espiritual e viver com o coração cheio de compaixão continua sendo tão urgente hoje quanto sempre foi. Essas reflexões nos lembram que Maria, a mãe de Jesus, nunca nos pediu para ter medo. Ela nos convidou a confiar. Sua voz suave e amorosa segue chamando, não apenas para que olhemos para o alto, mas para que também olhemos para dentro. Quando paramos um instante, quando oramos, quando lembramos que não estamos sozinhos nessa caminhada, sentimos que o céu não é apenas um lugar distante, mas uma promessa que podemos começar a tocar desde já, vivendo com amor, humildade e fé. Você pode interpretar essas histórias como quiser, de forma literal ou simbólica, mas não há como negar a verdade que elas carregam. Somos mais do que aquilo que os olhos veem. Existe um propósito em cada passo da nossa jornada. Existe uma beleza escondida além do que esta vida pode oferecer. É essa esperança, essa doce certeza de que há algo maior, que continua inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. É por isso que a gente reza, reflete e segura firme nessa fé de que o céu é real e que pela graça um dia poderemos encontrá-lo. Para Todd e Sônia, tudo começou como qualquer doença comum da infância. Colton, o filho deles, estava com febre. Nada incomum para um garotinho cheio de energia, risadas e curiosidade. Eles pensaram que seria passageiro. Um pouco de descanso, líquidos e logo tudo voltaria ao normal. Mas o dia foi passando e o que parecia apenas um mal-estar leve começou a se transformar em algo mais sério. Os sintomas começaram discretos: enjoo, dorzinha de estômago, cansaço. Nada que à primeira vista causasse preocupação. Mas, com o passar das horas, o estado de Colton piorou rápido. O brilho nos olhos dele sumiu. Aquela alegria típica da infância desapareceu, dando lugar a um desconforto visível, a um cansaço que não combinava com a sua idade. A febre subiu perigosamente e seu corpinho começou a tremer a cada respiração. Todd e Sônia, já aflitos, começaram a perceber que aquilo era mais do que uma gripe passageira. Eles, como qualquer pai e mãe, já tinham enfrentado algumas noites difíceis, mas nada os prepararia para o que viria a seguir. Todd e Sônia já tinham passado por resfriados e pequenas doenças com Colton antes, mas dessa vez algo estava diferente. Um pressentimento forte, daqueles que apertam o peito, dizia que não era apenas uma virose passageira. Com o coração acelerado e a preocupação crescendo a cada minuto, correram com ele até uma clínica local, na esperança de alguma resposta. Após um exame rápido, os médicos tranquilizaram os pais. Parecia ser só uma infecção estomacal comum.
Receitaram medicamentos, deram orientações para controlar a febre e os mandaram de volta para casa. Apesar do alívio momentâneo, Todd e Sonia saíram de lá com o coração pesado. Algo lá no fundo dizia que a situação era mais grave do que aparentava. E naquela mesma noite o medo se confirmou. A dor que Colton sentia aumentou brutalmente. Ele gritava agarrado ao estômago, com o rostinho torcido de agonia. Sua respiração ficou fraca, a pele pálida e úmida, e o corpo começou a convulsionar. Todd e Sonia nunca o tinham visto tão mal. Em desespero, o pegaram nos braços e correram de volta ao hospital, implorando a Deus que ainda houvesse tempo. Quando chegaram, Colton já mal respondia. Estava quase inconsciente, frio, com as mãos geladas e o rosto sem cor. A equipe médica agiu imediatamente. Fizeram exames, coletaram sangue, correram contra o relógio, tentando descobrir o que estava acontecendo. As horas seguintes foram um turbilhão de tensão. Só depois de muitos testes veio o diagnóstico. O apêndice de Colton havia se rompido dias antes. Toxinas perigosas se espalharam pelo abdômen, provocando uma infecção grave que ameaçava sua vida. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob os pés de Todd e Sonia. A única chance de salvar o menino seria uma cirurgia de urgência. Enquanto ele era levado para a sala de operação, os pais ficaram no corredor, sem saber o que fazer com tanta impotência. Todd, que dedicara a vida a consolar os outros como pastor, agora enfrentava um sofrimento que nenhum sermão poderia resolver. Cambaleando, procurou a capela do hospital, um espaço simples, silencioso, com luz fraca. Ali, caiu de joelhos, as mãos tremiam, a voz mal saía, e de lá do fundo da alma ele suplicou: "Por favor, Deus, não leve meu filho." As lágrimas vieram sem controle, carregadas do amor e da dor mais profundos que um pai pode sentir. A fé que ele pregava a vida inteira agora era o único fio ao qual podia se agarrar. Enquanto isso, na sala de cirurgia, os médicos faziam tudo o que podiam. O estado de Colton era crítico e cada segundo contava. As máquinas apitavam, os monitores oscilavam e a equipe mantinha o foco absoluto. Mas então algo inesperado aconteceu, algo que ninguém poderia prever. Em um momento crucial da operação, o coração de Colton parou. Por um instante que pareceu eterno, a sala mergulhou em silêncio. O monitor zerou, os alarmes dispararam. Médicos e enfermeiros se moveram rapidamente, fazendo de tudo para trazê-lo de volta. Mas o que ninguém sabia, naquele exato momento, é que Colton estava vivendo algo que mudaria sua vida e a de muita gente para sempre. Enquanto o corpo de Colton permanecia imóvel sob a luz intensa da sala de cirurgia, algo extraordinário estava acontecendo. Algo muito além do que a medicina pode alcançar. Quando ele despertou da operação, havia algo diferente em seu olhar, uma profundidade silenciosa, como se ele tivesse tocado algo que não pertence a este mundo. Durante a recuperação, Colton começou a falar, não com medo, nem com confusão, mas com uma certeza serena, como quem viu o que ninguém mais viu. Ele contou que saiu do próprio corpo, que flutuou acima da sala e viu os médicos trabalhando. Escutou as vozes aflitas e os rostos tensos tentando salvá-lo. E então, ele foi além. Descreveu um lugar que não se parecia com nada que já tivesse conhecido. Um ambiente inundado por cores vivas, luz intensa e uma paz que não cabia em palavras. Disse que era o céu. E falava disso com a clareza de quem realmente esteve lá, sem exageros, sem floreios, apenas como uma criança contando o que viu. Colton contou que encontrou Jesus. Disse que foi recebido com um amor tão forte, tão acolhedor, que nem sabia como explicar. Os pais, Todd e Sonia, ouviam sem saber o que pensar. Mas o que veio em seguida os deixou sem ar. Ele começou a falar de pessoas, pessoas da família que ele nunca conheceu. Contou, com doçura, que uma menina o abraçou. Disse que era sua irmã, alguém que estava esperando por eles no céu. Todd e Sonia ficaram em choque. Eles nunca haviam contado ao filho sobre o aborto espontâneo que sofreram antes de seu nascimento, mas Colton descreveu a menina com detalhes que pareciam impossíveis. Falava dela com carinho e alegria, como quem realmente passou tempo ao lado dela. E não parou por aí. Falou sobre anjos, sobre paisagens de beleza indescritível, sobre uma paz tão forte que não queria mais voltar, e sobre um amor que envolvia tudo, profundo, calmo, eterno. Suas palavras não soavam como um sonho infantil. Eram relatos simples,
puros e carregados de uma emoção sincera demais para ser apenas fruto da imaginação. A jornada de Colton foi tão impactante que virou livro, escrito por seu pai Todd. O céu é de verdade. Rapidamente, a história se espalhou pelo mundo. Para muitos, foi uma confirmação tocante daquilo que a fé sempre sussurra no coração, que o céu é real e que, às vezes, até os menores entre nós podem enxergar o invisível com os olhos da alma. Há momentos em que o véu entre este mundo e o próximo parece se tornar mais fino, quase transparente. A história de Colton tocou milhares de corações, dividindo opiniões entre curiosidade, fé e ceticismo. Alguns achavam que tudo poderia ter sido um sonho ou uma consequência do trauma, mas, independentemente da interpretação, o impacto foi real. Até os médicos, acostumados com a ciência exata, se viram sem explicação. Como um menino de 4 anos poderia descrever com tanto detalhe tudo o que aconteceu enquanto estava inconsciente? Como poderia saber de coisas que ninguém jamais havia lhe contado? Uma família que antes estava mergulhada no medo, agora se via envolvida por algo que só pode ser descrito como deslumbramento. Todd, que tantas vezes subiu ao púlpito para falar sobre a vida após a morte, agora carregava no peito um testemunho que não vinha de livros ou doutrinas, mas da experiência vivida de seu próprio filho. A jornada de Colton despertou perguntas que todos, em algum momento da vida, já se fizeram em silêncio. O que nos espera depois daqui? Existe mesmo algo além? E se existe, o que será? Para Colton e sua família, essas perguntas deixaram de ser apenas crença, tornaram-se realidade. Sua experiência não foi apenas uma luta pela vida. Foi uma mensagem, um lembrete de que até mesmo nas horas mais sombrias, a fé pode ser luz, que a esperança tem o poder de atravessar o medo e que talvez sim exista um lugar além deste, onde a paz, o amor e a presença de algo infinitamente maior nos esperam. Ele falava desse lugar como se ainda sentisse o calor daquele momento. Um lugar que ultrapassava os limites da imaginação humana, onde cada cor brilhava com tanta intensidade que as paisagens mais belas da terra pareciam opacas ao seu lado. Era como se tudo ali estivesse vivo, de uma forma que nenhuma palavra conseguia explicar por completo. Um lugar de paz tão profunda, tão envolvente, que ele próprio se perdia ao tentar descrever. Não era só bonito, era perfeito. Cada parte dele, segundo suas palavras, se sentia inteira, leve, envolvida por um amor que ele jamais conhecera antes. O céu é real, disse com a serenidade de quem apenas está contando algo vivido. E eu estive lá. Todd e Sonia apenas escutavam, atônitos. As palavras de seu filho não pareciam fantasias de uma criança, nem delírios de um sonho. Ele falava com calma, como quem relembra um lugar que já visitou. E quanto mais falava, mais algo dentro dele se mexia, despertando uma fé adormecida. Tudo era tão nítido, tão específico, que não dava para simplesmente ignorar. Ele não estava inventando. Ele lembrava, contou sobre os anjos, muitos deles, cujas vozes formavam uma harmonia tão perfeita que parecia uma música celestial. Era como uma canção, disse, com os olhos brilhando, mas muito melhor do que qualquer música daqui. Falou também de campos dourados que pareciam não ter fim, cheios de animais livres, felizes, em completa paz. E quando lhe perguntaram se havia mesmo animais por lá, ele apenas sorriu e assentiu, como quem guarda um segredo doce e verdadeiro no coração. Sem pensar muito, Colton respondeu com um sorriso, sim, muitos, e completou com naturalidade desarmante. Brinquei com leões, eles não davam medo. Cada nova lembrança deixava Todd e Sonia ainda mais atônitos. Mas o que veio depois foi simplesmente inacreditável. Colton começou a descrever acontecimentos que ele jamais poderia ter presenciado, coisas que aconteceram enquanto ele estava desacordado, em plena cirurgia, sem nenhuma forma de ver ou ouvir o que se passava ao redor. Ele contou que viu o pai entrando sozinho em uma sala silenciosa, chorando uma oração desesperada. Falou da mãe, cercada de pessoas, recebendo consolo e carinho, e descreveu quem estava presente, onde cada um estava, com uma precisão que fazia o coração disparar. Todd e Sonia se entreolharam sem palavras. Como seu filho poderia saber de tudo aquilo? À medida que os dias passavam e Colton se recuperava, suas memórias pareciam surgir como páginas virando num livro antigo. Não era uma história decorada.
Era algo vivido, sentido, que saía dele com calma, como se estivesse apenas dividindo o que havia experimentado. Mas então veio o momento que os abalaria de verdade. Num instante de silêncio, Colton olhou para os pais e disse que tinha encontrado alguém no céu, alguém de quem eles nunca tinham falado com ele. Uma irmã? Perguntou Sônia, com um fio de voz. Você quer dizer a Cassie? Ele balançou a cabeça. A outra. Aquela que morreu antes de eu nascer. As palavras caíram como um peso antigo, guardado em segredo por anos. Todd e Sônia nunca tinham contado a Colton sobre o aborto espontâneo que sofreram antes de tê-lo. Ele não fazia ideia, ou pelo menos não deveria fazer. E mesmo assim, ali estava, descrevendo a menina. Disse que ela parecia com Cassie, mas tinha cabelos castanhos. Contou que ela o abraçou várias vezes até que ele mesmo pediu um tempo porque não era muito fã de abraços. E então, com uma doçura que arrancou lágrimas dos olhos dos pais, ele completou. Ela está esperando vocês. Está muito animada para conhecer vocês. Todd e Sônia ficaram em silêncio. O luto pela filha que nunca nasceu tinha sido um peso que guardaram só entre eles, um tipo de dor silenciosa que aprenderam a conviver. Mas agora, tantos anos depois, ouvir o filho, que nunca soube de nada, falar dela com tanto carinho, como se realmente tivesse estado com ela, isso era algo que nem a razão, nem o coração conseguiam explicar. Era como se, naquele instante, o céu tivesse tocado a terra. A dor silenciosa que Todd e Sônia carregavam há anos agora se misturava a algo novo. Uma paz serena, uma esperança viva, a certeza de que sua filha não havia desaparecido, mas vivia com alegria naquele lugar que o filho tinha visitado. Era como se, de repente, a saudade deixasse de ser um vazio e passasse a ser ponte. Mas as revelações de Colton não pararam por aí. Com a mesma naturalidade com que havia falado da irmã, ele contou que também encontrou outra pessoa no céu. Alguém totalmente inesperado. Seu bisavô. Eu vi o Pop, disse, como se fosse algo corriqueiro, usando o apelido que Todd conhecia desde a infância. O detalhe, Colton jamais conheceu o bisavô. Ele havia falecido muitos anos antes de Colton nascer. E o mais surpreendente, nunca haviam mostrado sequer uma foto dele ao menino. Mas quando Todd, tomado pela curiosidade, perguntou como o tal Pop era, Colton respondeu sem hesitar. Não como um senhor de idade, mas como um homem jovem, forte, cheio de vida. Cada detalhe batia perfeitamente. Nesse momento, algo dentro de Todd começou a mudar. Ele sempre acreditou no céu. Passou a vida inteira pregando sobre isso, mas agora não era mais uma pregação. Era o próprio filho, de apenas 4 anos, dizendo coisas que não teria como saber, e dizendo com uma clareza que não deixava dúvidas. E então veio o que talvez tenha sido o momento mais sagrado de todos. Colton começou a falar de Jesus, não com palavras vagas ou ideias infantis, mas como quem tinha estado na presença dele. Ele tem olhos bondosos, disse com simplicidade, e um sorriso que faz você se sentir seguro. Quando Todd perguntou sobre suas vestes, Colton falou de roupas brancas brilhantes, uma faixa dourada no peito e uma luz tão forte que quase o cegava. Mas sua voz ficou mais suave, mais séria ao dizer. Ele tinha marcas nas mãos e nos pés. Todd ficou sem ar. Seu filho, ainda pequeno demais para compreender o que foi a crucificação, acabava de descrevê-la com precisão. As feridas, a luz, o amor. E então veio mais uma frase, simples, mas carregada de mistério. Jesus está se preparando para algo muito grande. As palavras ficaram suspensas no ar, como se carregassem um aviso que a alma, mesmo sem entender, reconhece. Todd não sabia explicar, mas sentia. Havia algo profundo, quase sagrado, naquelas palavras. Era como se a fé que ele sempre ensinou agora estivesse diante dele viva nos olhos de seu filho. As histórias continuavam. Colton falava de anjos cantando músicas tão belas que não existiam palavras para descrever. Falava de crianças correndo em campos dourados, de animais soltos, brincando felizes em um mundo sem dor, sem medo. Dizia que lá não havia tempestades, apenas sol e alegria. Todos eram legais no céu? Perguntou Todd. Colton apenas assentiu com um sorriso. Todo mundo era muito legal. Para Todd, aquilo não era só o encantamento de um pai, era transformação. Ele que passou a vida falando sobre fé, sobre confiar, sobre a eternidade, agora via tudo isso ganhar forma real nas palavras de uma criança que de alguma forma esteve lá. Não era teoria,
Não era metáfora, era uma possibilidade viva, palpável. Era como se o céu, que ele sempre acreditou existir, tivesse sussurrado à sua família por meio do coração de um menino. Havia algo esperando do outro lado, algo que não se via, mas se sentia. A história de Colton tocou milhões de corações à medida que se espalhava pelo mundo. Para alguns, reacendeu a fé adormecida. Para outros, trouxe dúvidas e questionamentos. Mas, independentemente da crença de cada um, as palavras daquele menino ficaram ecoando. Lembravam que, às vezes, as maiores verdades vêm de vozes pequenas e inocentes, que talvez o céu esteja mais perto do que imaginamos, e que o véu entre esta vida e a próxima pode ser bem mais fino do que pensamos. Nos olhos de Colton havia algo diferente, uma serenidade profunda, incomum para alguém tão jovem. Para Todd, aquilo mudou tudo. Ele não apenas acreditava mais, ele sabia, o céu era real, e seu filho, com apenas 4 anos, tinha se tornado o mensageiro mais improvável dessa verdade. A história não ficou restrita à pequena cidade onde viviam. Ganhou o mundo. Gente de todos os cantos começou a ouvir o testemunho do garoto. Muitos o acolheram com o coração aberto, encontrando nas suas palavras consolo, esperança e um novo fôlego espiritual. Outros buscaram explicações científicas, psicológicas, tentando entender racionalmente o que havia acontecido. Mas, no fim das contas, o que ninguém podia negar era que aquela história tocava algo profundo, algo que não se explica facilmente. Colton, que antes só conhecia Jesus pelas histórias da Bíblia e das aulas na igreja, agora falava dele como de um amigo, alguém que ele conheceu de verdade. O que ele contava não era apenas uma lembrança, era um recado. O céu deixou de ser uma ideia abstrata para se tornar uma realidade viva, e ele tinha estado lá. Sua experiência abriu uma janela para algo que muitos desejam enxergar, um vislumbre do que nos espera do outro lado. Suas descrições, cheias de luz, beleza, amor e reencontros com quem partiu antes, emocionaram incontáveis pessoas, não porque ele tivesse todas as respostas, mas porque falava com uma pureza que só uma criança pode ter. Ele lembrou ao mundo que as verdades mais profundas são, na verdade, as mais simples. O amor é real, a paz é possível, o céu existe. No coração da igreja, o Papa Francisco já disse algo semelhante muitas vezes, que a fé não precisa ser complicada para ser forte. Fala de Deus como um pai próximo, acessível, que chama cada pessoa pelo nome e convida todos a se aproximarem. Para ele, o céu não é um lugar distante. É a promessa cumprida de Deus, um lar preparado com amor, onde a alegria não tem fim. De muitas formas, a história de Colton não é apenas sobre um menino que viu o céu, é sobre algo que toca todos nós, o desejo de acreditar que a vida não termina aqui e que há sim algo esperando, algo belo, eterno e cheio de paz. A experiência de Colton carrega exatamente essa mensagem, não uma doutrina fria, mas uma realidade tocante, onde o amor de Deus acolhe cada alma com ternura. O Papa Francisco, aliás, fala muito sobre isso. Para ele, Jesus não é apenas um mestre ou símbolo religioso, é presença viva, é companheiro de jornada, é consolo para as horas mais difíceis. E foi exatamente isso que Colton descreveu. Uma luz que traz paz, uma voz que acalma os medos, um amor que nenhuma palavra consegue traduzir por completo. O que tornou o testemunho de Colton tão impactante não foi apenas o que ele viu, mas o momento em que viu. Em um tempo em que tanta gente vive cercada por distrações, sua história veio como um chamado à consciência. Fez muitos olharem para dentro, refletirem, lembrarem do que realmente importa. Inspirou pessoas a voltarem à oração, a olharem com mais carinho para os que amam e a se abrirem com o coração de uma criança para o que pode existir depois dessa vida. O tempo passou e Colton cresceu. Ele e a família deixaram a pequena cidade de Nebraska e se mudaram para o Colorado. Estudou teologia em uma faculdade bíblica em Oklahoma e seguiu uma vida simples, trabalhando como eletricista. Mas, mesmo com todas as mudanças, seu testemunho nunca se apagou. Sempre que surgia a oportunidade, ele compartilhava o que viveu, trazendo consolo para os que choram, fé para os que duvidam e esperança para os que se sentiam perdidos. Claro, nem todos aceitaram sua história sem questionar. Alguns viam tudo como um sonho infantil, outros buscavam explicações na medicina ou na psicologia. Mas nenhuma teoria conseguia explicar a serenidade com que ele falava,
nem os detalhes que contava com tanta precisão, sem jamais ter aprendido aquilo em lugar algum. A história de Colton deixou de ser apenas um relato, tornou-se um convite, um lembrete de que talvez, só talvez, exista mesmo algo além. A fé, afinal, sempre foi um caminho cheio de perguntas, descobertas e reflexões. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco tem incentivado as pessoas a não temerem esses questionamentos. Pelo contrário, ele convida cada um a olhar não só para as Escrituras, mas para dentro do próprio coração. Quando escolheu se chamar Francisco, deixou claro o caminho que desejava seguir: simplicidade, humildade, misericórdia e um olhar especial para aqueles que se sentem esquecidos. Em vez de se cercar de luxo, o Papa preferiu viver em uma casa de hóspedes, junto com outras pessoas. Recusou o palácio papal, anda sem formalidades, veste-se com simplicidade e vive aquilo que prega, que o Evangelho não precisa de grandiosidade para transformar vidas. Basta o amor, basta a verdade vivida com autenticidade. E talvez seja por isso que histórias como a de Colton ecoem tanto, porque falam direto ao coração. A verdadeira grandeza não está no poder, mas na compaixão. A liderança do Papa Francisco se tornou um farol de ternura em um mundo que tantas vezes se perde no barulho e na complexidade. Uma das partes mais belas de sua missão é o compromisso com a união. Ele estendeu os braços a pessoas de todas as origens, promovendo diálogos entre crenças, culturas e histórias de vida. Para ele, o coração da fé não está em excluir, mas em acolher. É um espaço onde os perdidos encontram caminho, os feridos são abraçados e cada alma é tratada com dignidade. Ele nos lembra, com firmeza e doçura, que o amor de Deus não conhece limites. Suas palavras nos chamam a ir além do conforto e da rotina, a escutar com mais atenção, a servir com mais disposição, a cuidar com mais entrega. Fala com frequência da alegria que existe no ato de doar, da cura que nasce da bondade e do sentido profundo que encontramos quando vivemos com propósito. Mesmo incompreendida por alguns, sua mensagem tem resgatado milhões para a simplicidade e beleza do Evangelho. Em tempos em que a busca por sucesso e bens materiais muitas vezes ofusca o desejo por sentido espiritual, o Papa não aponta o dedo, ele estende as mãos. Ele nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no amor que oferecemos, que a alegria não nasce do acúmulo, mas do que escolhemos repartir, e que a fé não exige saber tudo, mas confiar com humildade. Sim, suas palavras já despertaram desconfortos. Mudanças costumam provocar resistência, mas sua direção é clara: amar sem medida, perdoar sem demora, caminhar ao lado de quem sofre. Ele convida os fiéis a enxergarem além das aparências, a se lembrarem de que, por trás de cada rosto, existe uma alma sedenta por pertencimento, por conexão, por esperança. Tanto a visão celestial de Colton quanto as reflexões do Papa sobre a fé nos lembram de algo essencial e eterno. A fé não é um sistema rígido, é um caminho vivo, que pulsa. É a busca pelo que é verdadeiro, pelo que é bom, pelo que permanece. É uma luz que brilha mesmo em meio à escuridão, um sussurro de lar em meio ao barulho do mundo. E no centro dessa fé há uma promessa: o amor nunca falha, a graça nunca se esgota. E a esperança, por menor que pareça, nunca é em vão. Seja nas palavras de uma criança ou na voz de um pastor, essa verdade continua ecoando. Porque no fim das contas, todos nós estamos em busca do mesmo. Um lugar onde o amor é pleno, a alma encontra paz e a fé se transforma em encontro. Seja pela voz inocente de uma criança ou pelas palavras sábias de um pastor, a mensagem continua a mesma. O céu é real, o amor permanece. E um dia todos nós poderemos ser abraçados por essa luz eterna. O Papa Francisco tem carregado ao longo dos anos uma visão esperançosa de mundo, uma onde a bondade, a dignidade e as oportunidades compartilhadas fazem parte da experiência humana. Suas palavras ecoam inclusão, compaixão e cuidado especial por aqueles que muitas vezes se sentem esquecidos. E embora tenha inspirado muitos ao redor do mundo, sua forma de conduzir também despertou reflexões importantes dentro da própria Igreja. Ele convida todos a pensar com mais profundidade sobre como vivemos a fé em tempos tão diferentes e acelerados. Uma das áreas em que seu impacto é mais evidente
é no modo como propõe que nos relacionemos com as Sagradas Escrituras. Ao invés de um olhar rígido ou puramente histórico, ele sugere que mergulhemos nas verdades espirituais mais profundas que os textos carregam. Francisco costuma citar o livro do Gênesis, não apenas como o início de todas as coisas, mas como uma reflexão intensa sobre o vínculo entre o ser humano e seu Criador, e sobre a responsabilidade de cuidar da terra com amor. Para ele, a Bíblia não é um livro antigo encerrado no passado, mas um guia vivo, que continua falando ao coração de quem se abre para escutá-la. É claro que esse convite para uma fé mais viva e refletida também encontrou resistência. Alguns expressaram preocupação de que esse caminho pudesse se afastar demais das tradições, mas para muitos, sua abordagem trouxe um sopro novo à espiritualidade, tornando a fé mais íntima, mais presente, mais conectada com o dia a dia real de quem caminha entre dúvidas e descobertas. A mensagem do Papa permanece firme. A fé não foi feita para ficar parada. Ela é uma trilha viva que deve crescer com o mundo, sem perder suas raízes sagradas. Com suas atitudes e palavras, ele incentiva os fiéis a enxergarem a fé além dos rituais, como algo dinâmico, sincero, que pulsa no coração. Ele ensina que o amor de Deus não pode ser aprisionado em regras. Ele vai ao encontro das pessoas do jeito que elas estão. Oferece misericórdia à escuta e um convite suave para se aproximarem mais do divino. Durante todo o seu pontificado, Francisco manteve o foco em construir pontes, nunca muros. Ele busca aproximar a Igreja do mundo real, das dores e alegrias das pessoas comuns. Insiste que o verdadeiro espírito da fé está em estender a mão, em criar espaços de acolhimento, em ser refúgio para quem precisa. Suas palavras ressoam o próprio coração do Evangelho. Todos são chamados a experimentar a graça, independentemente da história que carregam. Ele sonha com uma igreja que seja como uma casa de portas abertas, onde os solitários encontrem consolo, os feridos encontrem cura e cada ser humano seja tratado com respeito, ternura e valor. Porque, no fim das contas, é isso que a fé verdadeira faz. Reconstrói, aproxima e dá sentido ao que parecia perdido. Para o Papa Francisco, servir é mais importante do que julgar. Ele tem lembrado constantemente aos líderes da Igreja que sua missão não é estar acima das pessoas, mas entre elas, com humildade, ternura e o coração aberto para escutar. A verdadeira liderança espiritual, segundo ele, não se mede por posição ou poder, mas pela disposição de caminhar ao lado do outro, com simplicidade e compaixão. Uma das mensagens mais tocantes que ele tem compartilhado diz respeito ao cuidado com a terra. Em vez de tratar a questão ambiental como um debate político, o Papa a enxerga como um chamado sagrado. Convida todos, de boa vontade, a cuidarem da criação com reverência e gratidão, reconhecendo a natureza como um presente confiado à humanidade. Para ele, preservar o planeta é uma forma de louvar a Deus. É um ato de gratidão pela beleza da vida. Outra lembrança constante de Francisco é que a santidade não é privilégio de poucos. Ela está ao alcance de todos, nos gestos pequenos de bondade, nos silêncios da oração, na honestidade do dia a dia. Ser santo, para ele, não é ser perfeito, é tentar fazer o bem, amar com verdade e viver cada dia com coragem e esperança. E ele não apenas fala sobre isso, ele vive. Em inúmeros momentos, o Papa demonstrou com atitudes o compromisso com a simplicidade e a autenticidade. Prefere ambientes humildes, conversas pessoais, gestos de serviço, em vez de cerimônias grandiosas. Essas escolhas revelam sua convicção de que a grandeza espiritual não está na ostentação, mas na humildade e no amor genuíno. Ele fala abertamente sobre os riscos do orgulho dentro das comunidades religiosas e convida os líderes a guiarem pelo exemplo, e não pelo cargo. Para ele, o verdadeiro pastor caminha com o rebanho, não acima dele. Essa visão desafia todos os que acreditam a redescobrirem o que a fé realmente significa, um relacionamento vivo, e não um conjunto de regras. Também é marcante o seu chamado ao diálogo, não apenas dentro da igreja, mas com pessoas de diferentes crenças e histórias. O Papa tem se encontrado com líderes de várias religiões, sempre promovendo respeito, unidade e ações conjuntas frente aos desafios do mundo. Seja enfrentando a pobreza, o sofrimento ou a crise ambiental,
Francisco acredita que o caminho não está na divisão, mas na cooperação, caminhando juntos, com amor mútuo e um profundo desejo de fazer o bem. Ele nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, ainda é possível construir pontes, acolher com carinho e fazer da fé um espaço onde todos se sintam vistos, ouvidos e amados. Mesmo que sua postura aberta tenha gerado debates em alguns círculos, a intenção do Papa Francisco permanece firme: construir uma igreja que reflita o coração de Cristo, uma igreja que escuta antes de falar, que acolhe antes de advertir, que convida com compaixão antes de qualquer julgamento. Para ele, a fé não deve ser uma estrutura rígida, fria e distante, mas sim uma luz viva que caminha ao lado das pessoas, tanto nas alegrias quanto nas dores. Quando está em sua melhor forma, a igreja deveria ser uma fonte de esperança, não de medo. Um espaço onde a graça transborda e onde cada pessoa é lembrada de que tem valor. Num mundo tão marcado pela solidão, pelo excesso de ruído e pela constante insegurança, Francisco traz uma mensagem mais serena e profunda. A fé é o amor em movimento, é a misericórdia estendida a quem sofre, é a generosidade ofertada a quem costuma ser ignorado. É acreditar com firmeza que cada ser humano carrega em si a imagem de Deus. Nem todos concordam com os caminhos que ele propõe ou com a forma como suas ideias deveriam influenciar a igreja. Mas há algo que ninguém pode negar: a força da mensagem que ele carrega. Seu pontificado reacendeu perguntas fundamentais para a vida espiritual. O que significa, de fato, viver o que acreditamos? Como permanecer fiéis em um mundo que muda tão rápido? De que forma podemos servir uns aos outros com o coração aberto? Francisco não se coloca como aquele que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele caminha junto com as pessoas, fazendo as mesmas perguntas. Convida não só os teólogos ou religiosos, mas cada pessoa a refletir sobre como podemos levar luz ao mundo com um amor simples, fiel e real. Sua liderança não busca a mudança pela mudança. Ela nos convida a voltar à essência do que significa seguir a Cristo. Amar sem medidas, servir sem reservas, perdoar como fomos perdoados. Em cada homilia, mensagem ou encontro, o Papa nos lembra que a fé verdadeira não está na perfeição ou no poder. Está na presença, no estar junto, no olhar que enxerga o sagrado no outro e na certeza de que a esperança, a graça e o amor sempre serão mais fortes que a divisão ou o desespero. Durante todo o seu pontificado, Francisco tem vivido uma liderança rara, não baseada em títulos ou tradições, mas em ação, humildade e conexão verdadeira com as pessoas. Lavou os pés daqueles que o mundo ignora, visitou comunidades esquecidas e feridas, falou sem cessar sobre a urgência de restaurar a dignidade onde ela foi perdida. Para ele, compaixão não é uma ideia bonita, é um chamado diário. Num tempo em que o mundo parece cada vez mais dividido, sua mensagem tem sido clara: escolher a misericórdia, não o medo, o cuidado, não a indiferença, e lembrar que a fé de verdade começa onde termina o ego e floresce no gesto simples de amar o outro como ele é. A fé verdadeira não se revela apenas nas palavras, mas principalmente na forma como tratamos o outro, especialmente quem mais precisa. O Papa Francisco tem feito um chamado claro por uma cultura de bondade, convidando cada pessoa a enxergar o próximo não como um estranho, mas como um irmão, uma irmã. Com suas palavras simples e gestos sinceros, ele nos convida a redescobrir o poder da empatia. Ele também fala frequentemente sobre a generosidade, e não apenas aquela que se expressa em doações materiais, mas principalmente aquela que se traduz em tempo, atenção, presença. Para ele, quem lidera, seja na fé, na política ou em casa, precisa lembrar que o verdadeiro sucesso não se mede por status, mas por quantas vidas foram elevadas por meio do amor e da justiça. Sua preocupação com o mundo vai além das pessoas, alcança também o cuidado com a terra. Para Francisco, proteger o meio ambiente é um ato de gratidão pela criação. Cuidar da natureza não é uma moda passageira, mas uma missão espiritual, um compromisso com o presente e com as futuras gerações. Viver com respeito pela vida, em todas as suas formas, é parte essencial do caminho de fé. Dentro da própria igreja, sua postura tem sido marcada pela transparência. Ele defende a prestação de contas, a confiança e a verdade. Seus esforços para lançar luz sobre os bastidores da instituição revelam um compromisso com a cura,
a renovação e a integridade. Para ele, a igreja deve refletir o rosto de Cristo, um lugar onde se acolhe, não se condena, onde a verdade anda de mãos dadas com a esperança. É verdade que sua visão, às vezes, gerou discussões, até controvérsias, mas seu ponto de partida nunca mudou. Ele acredita com firmeza que o Evangelho é para todos. Seu foco na inclusão e na compaixão tem provocado muitos a refletirem mais profundamente sobre o que significa viver a fé, não como algo estagnado, mas como uma experiência viva, que cresce, amadurece, se transforma. Francisco tem cruzado fronteiras com coragem, conversando com líderes de diferentes religiões e culturas. Ao fazer isso, mostra que o amor e o diálogo têm mais poder do que a distância ou o desacordo. Em suas viagens pelo mundo e na disposição de ouvir antes de falar, ele nos ensina que a paz começa pela escuta, pela compreensão. Para o Papa Francisco, a santidade não é algo reservado a poucos escolhidos. Ela se revela nos pequenos atos de amor que acontecem todos os dias, no cuidado de um pai, na gentileza de um gesto, no tempo dedicado a alguém que precisa. É na simplicidade do cotidiano que a fé se torna viva. E é ali, no ordinário da vida, que Deus se faz presente de forma extraordinária. Às vezes, é no perdão difícil, no abraço silencioso ou no gesto de acolher um desconhecido que a fé se revela de forma mais profunda. O Papa Francisco nos lembra constantemente que, mesmo em tempos marcados pela complexidade, a essência da mensagem cristã continua incrivelmente simples: amar a Deus, amar o próximo e viver com misericórdia. Sua vida não é marcada por perfeição, mas por presença, por estar ao lado das pessoas, nas dores, nas alegrias, nos encontros e nos silêncios. Seja diante de líderes mundiais ou ajoelhado para acolher uma criança, sua mensagem não muda. Ninguém está esquecido. A graça de Deus nunca está longe. É essa constância no amor que tem tocado tantas vidas, mesmo entre aqueles que veem seu legado de formas diferentes. Ele abriu espaço para a reflexão, para o questionamento sincero, para o crescimento da fé que nasce do coração e não apenas das tradições. Fez com que muitos redescobrissem a igreja não como uma estrutura fria, mas como um lar, um lugar onde as feridas são cuidadas, onde o coração volta a bater com esperança e onde o amor é lembrado como a base de tudo. Enquanto debates e opiniões continuam a surgir, o foco de Francisco permanece o mesmo: encorajar os fiéis a olharem além da rotina, a redescobrirem o valor da oração e a viverem sua fé no mundo com compaixão, coragem e ternura. Sua mensagem não é de divisão, mas de cura. Não é de medo, mas de confiança. Ele recorda com simplicidade e firmeza que a igreja não pertence a um grupo, a uma nação, nem a uma época. Ela é de todos os que buscam a verdade, que desejam a paz e que se esforçam para amar como foram amados. Enquanto sua caminhada como pastor continua, sua visão ecoa em cada palavra e gesto. Uma igreja que não fecha portas, mas abre os braços, que chora com os que sofrem, se alegra com os que celebram e convida todos a encontrar um lugar no seu abraço. E talvez, num tempo em que o mundo parece cada vez mais incerto sobre o amanhã, essa mensagem de esperança, humildade e amor seja exatamente o que mais precisamos ouvir. Nos cantos discretos do Vaticano, entre colunas antigas e orações suaves ao amanhecer, o Papa Francisco caminha sem alarde. Quem convive de perto com ele não o descreve como alguém isolado pelo poder, mas como uma alma mergulhada na vida real das pessoas. E é nesses momentos simples, quando ele para abençoar um funcionário da limpeza ou faz uma piada com um seminarista nervoso, que seu modo de liderar brilha com mais intensidade. Ele já disse mais de uma vez que liderar não é ser seguido, mas caminhar ao lado. Talvez seja isso que torna seu papado tão singular. Não há distância, não há pedestal alto demais. O que existe é calor humano, uma humildade gentil que fala mais alto do que qualquer sermão. E uma certeza profunda: a mensagem de Cristo não é complicada, ela está no amor que se entrega, no serviço que se doa, na fidelidade que permanece, mesmo quando ninguém está olhando. É nesse modo silencioso e verdadeiro de viver a fé que sua liderança mais transforma. O desejo do Papa Francisco de aproximar a igreja das pessoas o levou a trocar a pompa pela graça.
Onde antes os rituais elaborados marcavam a presença papal, hoje há gestos de proximidade. Seja ao abraçar uma criança na Praça de São Pedro, ou ao ligar pessoalmente para uma viúva que escreveu após perder o marido, ele mostra ao mundo que o coração da Igreja não pulsa nos palácios, mas no meio do povo. Desde seus primeiros dias como pontífice, Francisco tem insistido em uma igreja que ouve mais do que fala. O pastor deve ter cheiro de ovelha, disse ele uma vez, uma imagem poderosa que resume sua visão sobre liderança espiritual. Ele incentiva padres e bispos a saírem do conforto das estruturas institucionais e se envolverem com a vida real daqueles a quem servem, não com julgamentos, mas com compreensão. Para Francisco, toda alma é sagrada. Nenhuma história é pequena demais. Nenhum sussurro é ignorado. Ele volta seu olhar para os esquecidos, os que vivem em silêncio, os solitários, os que carregam dores que nem sabem nomear. Fala com eles com a mesma reverência que se teria diante de um rei. E ao fazer isso, reacende a ideia da Igreja como um refúgio não apenas para os santos, mas para qualquer coração em busca. Essa abertura define seu modo de conduzir. Ele não se apressa em dar respostas, mas se senta junto às perguntas. Oferece espaço, respeito e escuta. Incentiva os fiéis a serem pacientes com os mistérios da vida, a se abrirem à graça e a lembrarem que Deus não habita apenas nas catedrais, mas também nas cozinhas silenciosas, nos ônibus lotados, nos quartos de hospital e nas orações choradas em segredo. Francisco fala com frequência sobre a força da presença. Um único gesto de bondade, segundo ele, pode mudar o rumo de um dia ou até de uma vida. Para ele, evangelizar não é executar um plano ou liderar uma campanha. Evangelizar é viver com compaixão, é oferecer um sorriso a quem se sente invisível, perdoar mesmo quando tudo dentro de nós resiste e carregar esperança onde ela já parece ter se esgotado. Seu amor profundo pela criação também reflete essa teologia da conexão. Em seus escritos e discursos, ele nos lembra que a Terra não é algo a ser dominado, mas algo a ser cuidado com carinho. A natureza, para Francisco, não é um cenário ao fundo da história humana, mas um dom que caminha conosco, um presente a ser respeitado, valorizado e protegido com a mesma ternura com que se cuida de um irmão. Para o Papa Francisco, a criação é uma linguagem silenciosa de Deus, uma expressão divina que se revela no brilho de um pôr do sol, no sussurro de uma floresta ou no bater leve das asas de um passarinho. Ele convida a todos, não apenas os católicos, a assumirem a responsabilidade compartilhada por esse dom. Para ele, cuidar da terra não é uma posição política, mas uma missão moral. É garantir que as futuras gerações recebam não só os tesouros da fé, mas também as maravilhas de um planeta ainda vivo, pulsante e cheio de beleza. Em sua visão, ferir o planeta é ferir a nós mesmos, e protegê-lo é uma forma de honrar o próprio Criador. Mesmo diante de mensagens globais e urgentes, ele nunca deixou de enxergar o valor do que é pequeno, da mãe que luta para criar os filhos sozinha, do idoso que reza em silêncio no mesmo banco todas as manhãs, da menina que se pergunta em silêncio se é de fato amada. A esses ele fala com frequência, e sobre eles com ainda mais ternura, porque para Francisco, ninguém deve se sentir esquecido. A Igreja, segundo ele, deve ser aquela que sussurra "você importa", num mundo que grita exatamente o contrário. Ele volta sempre à parábola do bom samaritano como um espelho do que a fé realmente exige. Não palavras bonitas, mas ação diante da dor. Ele convida cada pessoa a ser como aquele samaritano, a se aproximar de quem sofre, a se ajoelhar ao lado, a permanecer presente, a estender a mão. Talvez essa seja sua revolução silenciosa, não de poder ou controvérsia, mas de presença. Uma igreja que caminha junto, que vê a santidade na bondade cotidiana e que coloca a misericórdia acima de tudo. O Evangelho, para ele, não é um fardo, é um presente, uma luz para quem está na estrada, um alívio para quem está cansado. Suas reflexões sobre a oração mostram a alma desse pensamento. Para Francisco, rezar não é uma obrigação fria, mas uma conversa viva entre a alma e Deus. Pode ser na liturgia solene ou nas palavras sussurradas na solidão. O que importa é que seja sincera. Ele acredita que a oração transforma, não só o coração, mas a história, e convida a todos a orar não apenas com os lábios,
mas com a vida. Aos jovens, ele deixa mensagens de coragem. Sonhem grande, criem com amor. Não se deixem vencer pelo desânimo. Aos idosos, oferece reverência, chamando-os de a memória do povo, raízes silenciosas de onde brotam os frutos da sociedade. Às famílias, lembra que o lar é uma pequena igreja, um espaço sagrado onde a fé é ensinada não só com palavras, mas com o riso à mesa, com a paciência nos dias difíceis, com os pequenos sacrifícios que sustentam tudo em silêncio. Agora, ao caminhar pelos últimos capítulos de seu papado, há em sua voz uma doçura urgente. Ele enxerga os desafios que se aproximam, percebe as feridas abertas no tecido social, o cansaço escondido nos olhos das pessoas. E é exatamente por isso que sua mensagem continua tão necessária, porque ela nos lembra de onde vem a verdadeira força, da fé simples, do amor que permanece e da esperança que insiste em renascer. Em meio a tantos corações cansados e feridos, o Papa Francisco nunca respondeu com cinismo. Ele ofereceu o que sempre teve de mais precioso: amor. Um amor firme, enraizado na fé, moldado pela humildade e que se estende sem limites, alcançando até os cantos mais esquecidos do mundo. Não importa o que o futuro traga, sua mensagem continuará ecoando muito além de seu tempo como pontífice. Ela permanecerá nos gestos simples, nos corações que se abriram, nas pontes que foram reconstruídas. Seu legado não será escrito apenas nos livros de história, mas nas cenas silenciosas em que alguém escolheu perdoar, estender a mão, acreditar de novo. Num tempo em que tudo parece tão confuso, sua voz nos devolveu ao que é simples, sagrado e verdadeiro, que a fé não é uma escada para subir, mas um caminho a ser trilhado, que a verdadeira grandeza não está nos aplausos, mas no amor, e que, por mais distantes que estejamos da graça, ela continua estendendo a mão para nos encontrar. À medida que Francisco caminha para o crepúsculo de seu papado, o mundo observa não apenas o homem, mas o movimento que ele inspirou. De grandes catedrais a vilarejos isolados, sua mensagem continua se espalhando, silenciosa, mas poderosa. Ele nunca buscou fama, mas suas palavras encontraram espaço em salas de aula, homilias, conversas de jantar e orações sussurradas no escuro. Seu convite para voltarmos ao essencial, amar, servir, perdoar, tocou profundamente corações de todos os cantos. Entre os jovens, especialmente, reacendeu-se um senso de propósito. Ele lembrou que espiritualidade não tem a ver com perfeição, mas com presença, com estar ali, com dizer sim ao amor, mesmo quando tudo parece nos empurrar para longe. Muitos jovens disseram que, graças a ele, redescobriram uma fé que julgavam perdida. Para aqueles que haviam se afastado da religião ou se sentiam decepcionados, sua compaixão reacendeu uma chama, delicada, mas intensa, que dizia: você ainda importa, você ainda pertence. Francisco nunca esteve interessado em erguer monumentos de pedra ou estruturas de poder. Ele construiu com outros materiais: humildade, gentileza e confiança. Num tempo de vozes altas e opiniões rápidas, ele escolheu escutar, diminuir o passo, habitar o silêncio. E nesse silêncio, ele lembrou ao mundo barulhento o valor sagrado de parar, de ouvir, de permitir que o coração fale e a alma seja ouvida. Ele encorajou todos a não viverem com medo de errar, mas a caminharem com coragem, mesmo quando o caminho for incerto. Como costuma dizer, Deus caminha conosco, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Essa certeza, dita com doçura e firmeza, é talvez o maior presente que ele deixa. O lembrete de que nunca estamos fora do alcance da graça e que sempre, sempre, há tempo para recomeçar. A imagem de um Deus que não se impõe, mas que permanece sempre por perto, pronto para acolher mesmo quando achamos que nos perdemos, é uma das marcas mais profundas deixadas por Francisco. Ele nos convida a enxergar a santidade nos lugares mais simples, nas pessoas mais comuns, na senhora idosa que jamais deixou de orar pelos filhos, no jovem que se pergunta se alguém o enxerga de verdade, no pai que perdeu o emprego, mas continuou tentando, e na enfermeira que, exausta, ainda oferece mais um sorriso no fim do plantão. São essas as figuras que ele chama de santos. Não os retratados em ouro nos vitrais das igrejas, mas os heróis do cotidiano, que amam em silêncio, servem com fidelidade e carregam a esperança como uma vela acesa em meio à escuridão. Ainda hoje, seus passos falam por si. Quando visita presídios,
abrigos, orfanatos ou pequenas comunidades rurais, ele não se coloca acima de ninguém. Ele ajoelha, ele abraça, ele olha nos olhos. Seu cajado é de madeira simples, sua cruz, discreta, mas seu impacto é imensurável. E talvez seja justamente essa a beleza de seu legado. O poder do seu papado não está nas declarações pomposas ou nas reformas grandiosas, mas nas vidas que ele tocou, na forma como nos ensinou a ver o outro com mais ternura, a amar mais e julgar menos, a perdoar outra vez, a recomeçar com coragem. Ali está a sua herança, entrelaçada em vidas comuns, transformadas pela graça. Ele costuma comparar a vida a uma peregrinação, uma caminhada que alterna passos firmes e incertos. Há dias de sol e celebração, e há também os de sombra, dúvida e cansaço. Mas cada passo, ele diz, tem valor, porque cada alma está indo em direção a algo belo, eterno. Ao olhar para a Praça de São Pedro, cenário de tantos encontros, lágrimas e orações durante seus anos como Papa, o que se vê em seus olhos é paz. Não porque todos os problemas foram resolvidos, nem porque o mundo de repente se tornou perfeito, mas porque ele sabe que caminhou com fidelidade. Ele tentou amar bem. E no fundo, isso é o que basta. Dentro das paredes de mármore do Vaticano, onde as orações de séculos ainda ecoam suavemente, Francisco escreveu seu capítulo, não com letras de perfeição, mas com perseverança, não com poder, mas com presença. Um capítulo que continuará sendo lido mesmo depois que ele se for, porque a verdade que ele nos deixou não depende de sua voz. Ela agora vive em cada pessoa que aprendeu, com ele, que amar é o que realmente importa. Há verdades que não envelhecem. Não dependem do tempo, nem de cargos, nem de status. São aquelas que tocam o fundo da alma, como a certeza de que somos amados, de que fomos feitos para amar e de que, mesmo quando tudo parece ruir, o bem continua sendo a última palavra. A liderança de Francisco nos lembrou que a Igreja não é um museu para exibir santos impecáveis, mas um hospital para cuidar dos feridos. Não foi feita para se afastar da dor do mundo, mas para caminhar em sua direção, com os braços abertos e mãos dispostas a acolher. Sua visão não ergue muros, ela escancara portas, e esse modo de viver acendeu um novo caminho, não só para os católicos, mas para qualquer pessoa que ainda busca enxergar alguma luz em meio à escuridão. Ele nos mostrou que a verdadeira santidade não é barulhenta, nem espetaculosa. Ela vive nos pequenos gestos diários, no falar com doçura quando o mundo grita, no oferecer perdão quando seria mais fácil julgar, no escolher a bondade mesmo quando tudo diz o contrário. Agora, com o sol se pondo lentamente sobre seu papado, não vemos um fim, mas o início de novos ciclos. Uma geração inteira foi marcada por sua presença. Ele plantou sementes nos corações do mundo inteiro. Sementes de escuta, de compaixão, de fé que se transforma em atitude concreta. E nesse silêncio fecundo onde as sementes dormem, já começa a brotar a mudança. Numa de suas últimas reflexões diante de uma multidão, ele disse: "Não nos cansemos de fazer o bem, não tenhamos medo da ternura, pois é nela que encontramos Deus." Essas palavras voaram acima das cabeças naquela praça, mas também pousaram suavemente nos corações de quem as ouviu, e ali permanecem. Porque no fim das contas, o que o Papa Francisco ofereceu ao mundo não foi uma nova doutrina, nem um conjunto de regras ou reformas. Ele nos ofereceu algo muito mais simples e profundamente ousado, o lembrete de que a mensagem de Cristo continua viva, continua falando, curando, chamando, transformando. Ele nos lembrou que o amor é mais forte do que qualquer divisão, que a misericórdia tem mais poder do que o julgamento, e que a esperança, mesmo quando fraqueja, nunca se apaga por completo. Enquanto os sinos do Vaticano seguem soando no seu compasso antigo e as ruas de pedra de Roma continuam aquecidas pelo sol italiano, o legado desse homem vestido de branco permanece. Não foi gravado em mármore, foi escrito em corações, e por muitas gerações sua voz continuará ecoando, trazendo à tona uma verdade que nunca perde o brilho. A Igreja ainda é um lugar de luz, Deus ainda está perto, e o amor sempre será a resposta.